A maioria dos homens ainda tropeça onde não enxerga. Eles acreditam que intenção vale mais do que percepção. Acham que por dizer algo com boa vontade, isso automaticamente vai gerar interesse. Leia do engano. Você manda um bom dia, achando que foi gentil, marcante e até interessante. Mas do outro lado, o que acontece? Nada, zero reação. Só mais uma notificação sem vida. Ignorada ou respondida por educação. Sem impacto, sem memória. E aí vem o segundo erro. Insistir. Oi, tudo bem? Viu minha mensagem? Acho que você tá na correria, né? Pronto. Agora você virou mais um. Ansioso. Repetitivo. Previsível. E a ansiedade é como um alarme silencioso. Ninguém fala sobre ela, mas todos sentem quando ela chega. Você achava que estava sendo atencioso, mas só estava sendo interpretado como alguém tentando chamar atenção. Alguém que não é lembrado. Quer deixar de ser ignorado? Inscreva-se no canal e aprenda as estratégias que vão destacar você. Aqui vai uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Palavras só funcionam quando geram sentimento. Não importa o que você quis dizer, importa o que ela sentiu quando leu. Criar conexão não é sobre o que sai da sua boca, é sobre o que gruda na memória dela. E para isso, você precisa parar de jogar palavras ao vento e começar a usar frases como lâminas, afiadas, sutis e certeiras. O tipo de frase que ela não espera, mas sente. Muitos cresceram ouvindo que insistência é prova de interesse. Mas na sedução, insistência sem estratégia é desgaste. A presença masculina não é sobre insistir. É sobre ser lembrado mesmo no silêncio. Por isso, hoje você vai conhecer 20 mensagens estratégicas. Não são clichês. Não são bom dia, princesa, nem emojis jogados sem sentido. São gatilhos emocionais disfarçados de texto casual. Mas antes de usar qualquer uma, entenda. Não é o que você escreve. É o que ela sente. E isso muda tudo. Então respira, ajusta o foco e prepara os dedos. O que vem a seguir não é só para conversa. É para conexão real. Mensagem 1. Hoje nem precisei de café. Seu olhar ontem já me deixou ligado o dia todo. Você não está dizendo que ela é linda, nem que ela é especial. Você está dizendo que algo nela ativou você. E o detalhe é que você não entrega tudo. Você não explica qual olhar nem onde foi. Isso ativa o que mais prende atenção. A dúvida. Ela começa a pensar. Que olhar? Quando foi isso? Será que ele percebeu algo que nem eu notei? É nesse espaço que nasce a curiosidade. E onde existe curiosidade, existe espaço para conexão. Mensagem 2. Bom dia. Só avisando. Hoje vou tomar uns minutos da sua mente sem pedir permissão. Aqui você muda o jogo. Enquanto os outros pedem atenção, você declara que já a possui. É provocativo, mas sem arrogância. Você entra na mente dela sem bater na porta. É o tipo de frase que não grita, mas ecoa. Ideal para um início de conexão ou para reacender um papo morno, porque mostra presença. Ela não lembra de quem fala bonito, ela lembra de quem faz sentir. A diferença entre uma mensagem ignorada e uma mensagem que ela releu 3 vezes está em uma coisa só: o impacto emocional. E esse impacto não vem do que você descreve, mas do que você ativa dentro dela. É aí que os homens erram. Eles tentam impressionar com palavras óbvias. Mas mulher sente quando o texto vem com alma. Quando ele toca em algo que ela não esperava. É aí que o jogo vira. Mensagem 3. Se seu dia tiver metade do seu brilho, já valeu a pena acordar. Parece elogio, mas é cálculo. Você não está dizendo que ela é linda. Você está dizendo que só o efeito da lembrança dela já muda seu mundo. Você conecta o externo com o interno. Mostra que ela tem um reflexo na sua realidade. É diferente de dizer você é linda. Isso é o que todos dizem. Aqui você a transforma em parte do seu estado emocional. E o mais poderoso? Isso gera um pensamento involuntário nela. Eu tenho esse poder sobre ele? Isso planta uma semente de orgulho. E orgulho vicia. Mensagem 4. Tem algo em você que desorganiza meu dia e melhora meu humor. Ainda não entendi o que é. Essa é estratégica. Porque parece que você está se abrindo, mas na verdade está ganhando espaço. Você mostra que ela te afeta, mas sem perder o controle. E o mais importante, sem virar carente. Você é afetado, mas ainda é sólido. E o ainda não entendi é a isca, porque gera mistério. Faz ela se perguntar: o que eu tô causando nele? Esse tipo de frase não precisa de resposta imediata, porque ela já gerou o principal. Presença emocional duradoura. Agora, aqui entra uma das mais subestimadas. Mensagem 5. Cuidado aí fora.
O mundo não tá pronto para alguém que bagunça tanto minha cabeça. É leve, mas intensa. Você parece estar só fazendo uma observação casual, mas na verdade está elevando o valor dela. Você não fala de aparência, não elogia o óbvio. Você fala de efeito, e isso toca o ego feminino de um jeito diferente. A maioria quer competir com o mundo por atenção. Mas quando você mostra que não compete, que ela reina sozinha na sua lembrança, você sobe de nível. Essa mensagem funciona especialmente bem quando ela está saindo, indo trabalhar ou postando algo do dia. É como uma assinatura invisível. Você não está lá, mas ela sente que você está presente. Mensagem 6. Se não responder, tá tranquilo. Só queria que soubesse. Você foi meu primeiro pensamento hoje. Essa é genial, porque vira o jogo. Enquanto os outros imploram por atenção, você mostra afeto sem parecer dependente. É sentimento sem pressão. É proximidade sem desespero. Isso quebra o padrão de mensagens que ela costuma receber. Você entra, solta a bomba emocional e sai. Sem cobrança, sem expectativa aparente, mas com impacto. Isso cria uma das sensações mais poderosas, o inesperado positivo. A mensagem dela tá fria? Manda essa. Você acende uma faísca? Mesmo no gelo, a maioria dos homens teme o silêncio. Acham que sumir por algumas horas ou não mandar mensagem o tempo todo significa desinteresse. Mas a verdade é que o silêncio, bem usado, cria mais presença do que 1000 palavras malditas. Quando você fala toda hora vira costume. Mas quando você aparece com uma frase que toca, você vira lembrança. E presença verdadeira é quando ela pensa em você, sem que você precise se anunciar. Isso não é mágica, é estratégia emocional. Porque a mulher não se apega ao homem que fala mais. Ela se apega ao que consegue mexer com ela com menos palavras. Aquele que surge como uma memória boa, num dia qualquer. Por isso, as próximas mensagens não são apenas textos. São amplificadores de impacto emocional. Mensagem 7. Bom dia. Só para avisar. Você dominou meus pensamentos hoje. E eu não tô reclamando. Aqui você mostra que ela tem efeito sobre você. Mas que esse efeito não te enfraquece. Você mantém o controle. Você assume o impacto com maturidade. E isso gera algo raro. Um equilíbrio entre vulnerabilidade e firmeza. A parte mais poderosa dessa frase está escondida no final. Quando você diz "e eu não tô reclamando", você mostra que acolhe o que sente sem medo. Isso desarma qualquer defesa e ativa a curiosidade. O que eu despertei nele para ele falar? Isso com tanta certeza? Mensagem 8. Não sei o que tem no seu jeito, mas tá difícil fingir que você não mexe comigo. Essa mensagem é como uma confissão indireta. Você não declara amor, não demonstra carência. Você compartilha um conflito interno. E isso é magnético, porque mulheres se conectam com emoção. Mostrar que está sendo afetado sem perder postura é como mostrar um pedaço do seu escudo. Sem se despedaçar, você ainda está no controle. Mas agora ela sabe, você não é imune. E isso te torna mais humano, mais real, mais interessante. Mensagem 9. Senti sua falta hoje. Não de conversa. De presença. Essa é para momentos mais frios, quando o papo esfriou. Ou após um dia sem troca. Você não está pedindo atenção. Está revelando uma ausência específica. Você não quer palavras. Quer a energia. O impacto. Isso coloca ela em outro lugar na sua mente. Mostra que ela não é qualquer uma. Que ela não preenche tempo. Ela preenche espaço. E isso muda tudo. Porque a maioria dos caras quer preencher o vazio com conversa. Você mostra que valoriza o que ela representa, não o que ela fala. Quer deixar de ser ignorado? Inscreva-se no canal e aprenda as estratégias que vão destacar você. Essas mensagens funcionam porque são feitas com base em uma verdade ignorada por 90% dos homens. As emoções dela não são despertadas por lógica, e sim por estímulo emocional inesperado. Quando você fala o que ela não ouve todo dia, quando você aparece onde ela não espera, quando sua ausência pesa mais que a presença de outros, você deixa de ser comum e se torna inesquecível. Quando ela tenta esquecer, é porque já sentiu. Mas o que faz alguém ser impossível de apagar da mente não é aparência, status ou frases prontas. É a mistura rara entre presença firme e mistério calculado. Você não está o tempo todo, mas quando aparece, diz algo que faz ela parar, refletir, sentir. A mente dela vira um campo de possibilidades, porque você não entrega tudo. Você deixa brechas, espaços que só ela pode preencher. E isso ativa o mais poderoso dos gatilhos,
A imaginação. Homens comuns querem ser entendidos. Homens inesquecíveis deixam pistas. A diferença está no efeito. Enquanto uns são lembrados pela insistência, outros são guardados pelo impacto. E é isso que você vai provocar agora. Mensagem 10. Você tem um jeito estranho de aparecer na minha mente sempre nas horas mais inesperadas. Aqui você ativa o terreno da dúvida emocional. Você não está dizendo que sente falta. Você não está pedindo atenção. Você está mostrando que, sem querer, ela virou presença espontânea no seu pensamento. Isso mostra a conexão inconsciente. E o detalhe que prende é estranho, porque essa palavra traz mistério. Traz desconforto emocional positivo. Ela vai pensar: será que ele sente algo que nem eu percebi? É aí que você mexe, sem tocar. Mensagem 11. Eu tava bem, até alguém com seu nome aparecer do nada. Agora tô aqui lembrando de tudo. Essa é cirúrgica. Você está dizendo que uma simples coincidência trouxe ela de volta à sua mente. Isso não parece forçado nem montado. É espontâneo, é humano. E por isso conecta. Mostra que ela ainda mora em alguma parte sua, mesmo que você não diga isso diretamente. O detalhe é que você não fala o que lembrou. E esse é o golpe final. Ela vai querer saber. Vai pensar: o que será que ele lembrou? É esse tipo de pensamento que gruda na mente. Mensagem 12. Tem algo em você que eu ainda não entendi. E talvez eu nem queira entender. Essa frase mistura curiosidade com aceitação emocional. Você mostra que sente algo, mas que não precisa explicar. Isso é força. Você não está tentando controlar a situação. Está se permitindo sentir, sem virar dependente disso. É o tipo de fala que transmite maturidade emocional. E mais, ela instiga. Porque ninguém gosta de ser enigma. Mas todo mundo ama ser mistério. Você entrega um elogio disfarçado de confissão. E isso acende o ego de forma sutil. Essas mensagens são mais que frases. São ferramentas. Porque quando você aprende a provocar sem implorar, a sentir sem perder a postura, você sai da fila dos legais e entra no grupo dos inesquecíveis. E aqui vem um ponto importante. Isso não é para ser usado em série. Não é rotina. É precisão. O impacto só funciona quando é inesperado. Quando ela menos espera, você aparece com algo que ninguém mais teve coragem de dizer. E aí, o terreno emocional já é seu. Homem que fala demais se torna barulho. Homem que fala certo se torna lembrança. A diferença está na intenção invisível por trás da frase. Você pode dizer oi e ser esquecido, ou dizer oi e ser lembrado por dias. Tudo depende da carga emocional que você transmite com as palavras. A mulher não sente impacto no que é óbvio. Ela sente impacto no que fica ecoando depois da leitura. E é aí que você se destaca. Você não precisa falar muito. Precisa dizer algo que nenhum outro disse. Algo que ative não só o desejo, mas também o orgulho, a curiosidade e aquela dúvida que ela tenta esconder até dela mesma. Mensagem 13. Engraçado como seu silêncio diz mais do que muita gente falando o dia inteiro. Essa frase tem peso, porque você transforma um aparente distanciamento em algo significativo. Você mostra que percebe, que sente, mas sem cobrar. Você transforma a ausência em presença. E o mais poderoso, você coloca ela em posição de destaque sem elogiar diretamente. Você valoriza até o silêncio dela. E isso é raro. Ela sente que tem influência mesmo sem se mover. Isso toca o ego, mas de forma refinada. Mensagem 14. Te esquecer seria fácil, se você não fosse tão difícil de substituir. Aqui você acerta o centro emocional. Você não está dizendo que ela é a única, mas está dizendo que ela é única no impacto. E mais, você cria uma ambiguidade poderosa, porque ao mesmo tempo em que insinua distância, também mostra que o efeito dela permanece. Isso ativa orgulho, desejo e aquela sensação de ser insubstituível. Frase simples, mas carregada de gatilho. Mensagem 15. Seu nome virou senha emocional por aqui. Quando escuto, algo acende. Essa é para marcar território emocional. Você está dizendo que o simples nome dela já ativa uma reação em você. E isso mexe com o ego de um jeito que poucos conseguem. Porque não é sobre beleza nem sobre conversa. É sobre o efeito involuntário. O nome dela virou símbolo. E símbolos têm poder. Essa frase funciona especialmente bem quando dita depois de um tempo de silêncio ou após uma lembrança qualquer. É inesperada. E por isso marcante. Mensagem 16. Se eu sumir não é desinteresse. É estratégia. Frase curta. Impacto longo. Você mostra que tem intenção no silêncio. Que sua ausência não é fraqueza, é força. Isso tira dela o controle da narrativa. Porque você não é reativo.
Você era intencional. Essa frase vira o jogo, principalmente se ela estiver acostumada com caras que correm atrás. Aqui você mostra que sabe o valor da escassez. E a escassez bem usada é poder. Esse é o ponto onde você começa a criar algo mais raro do que atração. Respeito emocional. Ela sente que você não está jogando, está conduzindo, com firmeza, com intenção e com domínio emocional. Isso não é sobre manipular, é sobre se posicionar como alguém que sabe o próprio valor. E valor percebido gera desejo constante. O fim de uma conversa pode ser o início de uma lembrança eterna. A última coisa que você diz tem poder de fixar sua imagem na mente dela por horas, dias ou mais. Por isso, as últimas mensagens precisam ser mais do que bonitas. Precisam ser inesperadas, certeiras e com efeito prolongado. Enquanto a maioria encerra conversas com ok, boa noite ou depois a gente se fala, o homem que entende o jogo sabe. A saída é onde o impacto se instala. Mensagem 17. Você tem um talento estranho para bagunçar. Meu silêncio e arrumar meu caos ao mesmo tempo. Essa frase é poesia com intenção. Você mostra que ela tem um efeito duplo. Te desorganiza, mas também te equilibra. É elogio emocional. Você coloca ela num lugar raro. O de alguém que impacta sem precisar fazer esforço. Isso toca o subconsciente feminino. Porque toda mulher quer sentir que é única. E quando você descreve um efeito assim, você a coloca num patamar acima do comum. E tudo isso com um toque leve de contradição. E contradições emocionais são viciantes. Mensagem 18. Se eu pudesse te esquecer fácil, talvez você nem teria feito diferença. Frase de impacto psicológico. Porque você valida o próprio apego como sinal de valor. Você mostra que, se ela é difícil de tirar da mente, é porque marcou fundo. Isso desperta orgulho, sim. Mas também ativa um sentimento raro, a importância emocional. Ela não foi qualquer uma, ela atravessou sua mente. E se ela te marcou é porque teve valor. E mulher que se sente valiosa, se prende, mesmo sem querer. Mensagem 19. Não sei o que vai ser da gente, mas sei o que você já causou em mim. Essa frase tem algo raro. Clareza emocional sem pressão. Você não projeta futuro, mas também não ignora o impacto do presente. É como dizer: eu tô consciente do que vivi com você. E isso já é forte o suficiente. Essa postura cria segurança emocional. E essa segurança atrai. Você não tá esperando promessa. Você tá reconhecendo um efeito. E isso mostra maturidade. Algo que poucos sabem expressar com essa leveza. Mensagem 20. Se eu não falar mais nada é porque você já entendeu tudo. Essa é a da assinatura final. Você silencia com presença. Você fecha a conversa com uma declaração implícita de conexão. Porque quando existe sintonia real não precisa dizer muito. Essa frase dá a entender que ela já sente tudo o que você tentou mostrar. É o tipo de frase que ela vai reler em silêncio. E vai lembrar de você, mesmo sem resposta. Porque às vezes, o silêncio com intenção fala mais alto do que qualquer elogio. E aqui vai a última verdade. O segredo não tá na resposta. Tá na memória que você cria. Você pode não receber uma curtida, uma resposta imediata, um emoji. Mas ela vai pensar, vai sentir, vai lembrar, talvez com um sorriso discreto no trabalho, talvez mostrando para uma amiga, talvez guardando no fundo do coração sem admitir, porque quando um homem fala com impacto emocional, ele deixa rastro. E quem deixa rastro permanece.